Bom, boa tarde. Obrigado pela presença aí, quem está online, quem for entrando também. Obrigado por se interessar pelo tema, né? Esse tema de Big Data é um tema que hoje é muito discutido, é muito falado, né? E antes de começar, eu queria dizer como é que eu cheguei até aqui, né? Hoje eu sou CEO do IDEA Big Data, né? O IDEA nasceu da construção ou da união de pesquisa com análise de dados e, muito mais importante, com a utilização desses dados para melhorar as pesquisas, coletar melhores dados e, principalmente, usar esses dados para aproximar nossos clientes daquele público que mais lhe interessa, né? A gente está no mercado desde 2011, fizemos 6 anos agora. E nesses 6 anos, o mercado de Big Data evoluiu muito, né? E evoluíram muito as ferramentas, evoluiu muito a tecnologia, evoluiu muito a própria tratativa do tema, né? Então, um dos motivos, um dos motivadores, né, da gente estar aqui hoje é para tentar sempre trazer a melhor tecnologia, a melhor utilização dos dados, o melhor uso dos dados, seja para fazer pesquisa, ou seja, para estabelecer contato direto, estabelecer relação, estabelecer marketing direto com os clientes, né? E, para começar, eu queria só unificar um pouco o conceito de Big Data, né? O Big Data tem uma definição acadêmica, né? Que Big Data é o processo de agregar milhões de dados, bilhões de dados, trilhões de dados de diferentes fontes, né? E depois de agregar, utilizar esses dados. Então, o Big Data tem dois pilares, né? O primeiro é a agregação, o primeiro é a união e o segundo é a utilização. E independente das fontes desses dados, sejam fontes online, né, de tudo que está disponível hoje nas redes, tudo que está disponível na internet, sejam fontes offline, né, que são fontes de pesquisa tradicional ou de contato direto tradicional. Então, a definição acadêmica, científica de Big Data é justamente esses dois pilares, a união, agregar e utilizar, né? Se você está trabalhando com um lado só, de agregação de coleta, ou o outro lado só, que é a utilização, você está utilizando o Big Data de uma maneira parcial, né? A utilização plena é essa reunião de dados e a utilização deles. E hoje em dia, só para vocês terem uma ideia, nos 95% dos dados produzidos na humanidade foram produzidos nos últimos 5 anos. Então, em um ano da nossa vida hoje, a gente se depara e interage com a quantidade de dados que é equivalente a 70 anos de quem morreu no final dos anos 80. Ou seja, a superexposição aos dados, essa superexposição à utilização dos dados, seja via internet, seja via mobile, é o que hoje caracteriza fortemente o termo e o mercado de Big Data, né? E esse, além de ser um motivador da nossa empresa, do nosso negócio, de tentar traduzir isso para situações reais, para situações de você compreender melhor o seu cliente, compreender melhor o mercado, e principalmente para traduzir isso em ações efetivas de comunicação, ações efetivas de venda, ações efetivas de marketing. Esse, na verdade, é a nossa missão. Utilizar essas ferramentas, utilizar esse conceito para aproximar você do teu cliente, para aproximar a necessidade dos nossos clientes, seja em qualquer esfera, seja na esfera corporativa, seja na esfera privada, em qualquer esfera. Depois dessa definição acadêmica de Big Data, que passa por integração e utilização, Big Data hoje ele tem 5 características, né, que são mundialmente reconhecidas como 5 pilares do Big Data. O primeiro pilar, que são conhecidos como 5 Vs do Big Data, o primeiro pilar do Big Data é o volume, né? A gente fala de Big Data quando a gente trata de volumes monstruosos de dados, volumes como eu falei, de diferentes fontes, de diferentes formatos, de diferentes locais. Esse é o primeiro V de volume, né? O segundo V de velocidade, como eu estava falando, se produz muito conhecimento, se produz muitos dados num espaço curto de tempo. Então, essa questão da velocidade na produção de dados e na utilização é o segundo V do Big Data, né? O terceiro V é de veracidade, né? Porque hoje existe uma discussão no mundo
que dados são reais, que dados são úteis ou não. E então é fundamental na construção de um banco de dados, na utilização desses dados, você está trabalhando com dados que sejam reais. Aliás, a grande discussão hoje é o mau uso dos dados, e um dos maus usos dos dados atualmente são dados que são falsos, dados que não são verdadeiros, dados que são irreais. Eu acho que um dos maiores exemplos disso são as notícias falsas que são colocadas no ar pelas redes sociais, mas um dos pontos fundamentais do Big Data é justamente essa questão do V de veracidade, né? Então, e mais importante, né, um dos pontos que eu falei, uma coisa é você unir os dados, organizar esses dados, mas mais importante que isso é que esses dados eles tragam valor, eles tragam utilização, eles tragam uso prático para isso, né? Então, se você tem uma grande quantidade de dados e você não os utiliza, ou faz uso indevido, ou faz um uso parcial, você está deixando de trazer o V mais importante, que é o V de valor dos dados. Então, a gente está trabalhando com uma coisa muito importante, e uma coisa muito importante do Big Data. O Big Data só tem valor, essa quantidade de dados só tem valor se for utilizado, né? Se trouxer uso prático para o dia a dia das pessoas, né? Eu sempre costumo dizer, quando eu vou fazer uma apresentação básica sobre Big Data, que Big Data é como se fosse quase como sexo na adolescência, né? Todo mundo fala que faz, mas poucos realmente estão fazendo. E eu acho que esse é o grande desafio, traduzir o que é um jargão de mercado hoje, o que é uma demanda em aspectos reais. Por isso eu sempre boto muito foco nessa questão da utilização. E foi com essa ideia, foi com esse pano de fundo, foi com essa motivação que a gente fez uma pesquisa onde a gente buscou entrevistar formadores de opinião ligados ao mercado, né, basicamente executivos de nível de gerência, diretoria, presidência e nível de acionista no Brasil inteiro, para tentar entender como é que Big Data hoje é conhecido, é utilizado na prática, né? E ver o quanto que para cada grupo, qual é o grau de conhecimento e qual é a expectativa, enfim, essa foi a motivação, para trazer um pouco de conhecimento do mercado para um tema que hoje é tão falado, tão recorrentemente colocado, né? Então, alguns pontos, né? A gente entrevistou 148 executivos, né, que a gente pode qualificar como formadores de opinião. Foi super interessante. Eu vou aqui trazer alguns pontos e cada ponto eu quero elaborar um pouco em cima de cada ponto sobre essa pesquisa. Mas uma coisa que me chamou muita atenção foi dos 148 executivos no Brasil, 64% acreditam que o Big Data é algo irreversível. E eu acredito muito que seja irreversível por um motivo muito concreto e muito simples. A quantidade de geração de informação, a quantidade de geração de dados hoje, em função de toda a tecnologia disponível, você mesmo com um celular mobile, você gera dados que a humanidade não gerou por séculos. Então, assim, sim, a questão do Big Data é uma questão irreversível, e 64% dos entrevistados têm a mesma percepção. E todas as evidências, todos os caminhos apontam para essa direção. Então, eu queria deixar esse ponto, que a maioria, né, 64%, acreditam que o Big Data é irreversível. E não tem nenhuma evidência que diga o contrário. Muito pelo contrário, essa questão da geração de dados, essa questão da geração de informação, numa velocidade curta de tempo, num espaço curto de tempo, ela só tende a se acentuar. Um outro ponto que eu gostaria de colocar da pesquisa é que 75%, ou 3/4, né, 75% da pesquisa dizem que gostariam de entender mais sobre Big Data. E eu acredito que o entendimento do Big Data, a curiosidade que ele se desperta por trás disso, ela é enorme. E eu acho que os profissionais que lidam com Big Data têm um papel muito importante de educar sobre o tema e principalmente de difundir as melhores práticas, os melhores usos do Big Data. Então, foi muito bom saber que 3/4 ou 75% das pessoas
querem saber mais, significa que o que a gente tem feito aí nos últimos anos dialoga com o mercado, dialoga com as necessidades, ou dialoga principalmente com a curiosidade das pessoas. Mas mais importante que isso, eu acho que cabe muito a nós, e vamos discutir um dos temas mais importantes que eu quero colocar depois, cabe muito a nós profissionais que lidam com Big Data, exercer esse papel que eu estou tentando fazer aqui hoje de uma maneira bem simples aqui, exercer esse papel de difundir do que se trata, de difundir quais são as melhores práticas e difundir o porquê das coisas de Big Data. Então, fico muito feliz que grande maioria, né, 3/4, querem saber mais sobre a questão do Big Data. Queria trazer um outro dado, que 33%, né, ou 1/3 dos respondentes, ou 1/3 dos 148 pessoas que responderam à pesquisa, dizem que nunca usaram Big Data. É interessante esse número, porque nós usamos Big Data todo dia. Todo mundo que tem um celular, hoje, com a quantidade de informação que passa pelo teu próprio celular no teu punho, esse agregador e essa utilização, você já está utilizando Big Data. Então, me surpreendeu muito ainda que 1/3 de executivos, de formadores de opinião, dizem que não usam Big Data, e não usam Big Data não só no lado pessoal, mas também no negócio deles. Ou seja, eu vou falar isso daqui um pouquinho mais para frente, mas a oportunidade da utilização de Big Data, da utilização desses dados que hoje transitam na vida das pessoas, seja no lado pessoal, seja no lado de negócios, é enorme. Então me chamou muita atenção ainda do espaço que tem para crescer esse mercado. Não só porque as pessoas têm curiosidade de saber, como eu falei, 75% dizem ter curiosidade, mas como também que o nível de utilização, segundo a resposta deles, ainda é baixo. Uma coisa que me chamou muita atenção, como qualquer mercado em começo, ou qualquer mercado que está se solidificando, está se criando, é que a maioria dos entrevistados, quase 66%, ou 2/3 dos entrevistados, disse que faltam profissionais qualificados para trabalhar em Big Data. E aí eu queria falar um pouquinho o que é o profissional do Big Data. O profissional do Big Data hoje é uma combinação de pessoas que, obviamente, que entendem um pouco de dados, de fontes de dados, de análise de dados. Mas mais importante hoje do que isso, e essa questão de agregação dos dados, de uso dos dados, de análise de dados, tem um elemento de tecnologia, tem um elemento de técnicas de algoritmos, de machine learning e coisas mais complexas, mas o que mais falta hoje no mercado e o que é mais demandado pelos clientes em qualquer lugar que eu vou é o que fazer com esses dados, né? A inteligência que está por trás da utilização dos dados para vender mais, para se comunicar com os clientes, para se comunicar com os cidadãos. Essa inteligência na verdade, o que mais o que é mais carente hoje no mercado. Nesse sentido, você não precisa ser um engenheiro para trabalhar com Big Data, você não precisa ser... Hoje em dia, os melhores profissionais de Big Data vêm de diversas áreas de formação, jornalismo, publicidade, economia, direito. O mais importante é essa mentalidade, ou essa preparação, ou esse foco na utilização dos dados, né? no que realmente vai impactar o cliente, no que realmente vai impactar o cidadão. Então, essa é uma grande oportunidade para quem quiser se especializar no uso dos dados, na construção de análise a partir de dados, na transformação do dado em uma venda, na transformação do dado em uma ação. Esse é um campo enorme, que existe demanda. Essa demanda só vai aumentar porque, como eu falei, né, essa quantidade de dados circulando pelo mundo só tende a aumentar. Então, essa demanda que mostraram na pesquisa, com 2/3, ou seja, 66%, dizendo que faltam profissionais, eu acho que é um grande espaço de oportunidade para quem quiser se especializar, tanto do lado de tecnologia, mas principalmente do lado da inteligência do uso dos dados, né? Então eu queria ressaltar esse tema. E a pesquisa trouxe algumas perguntas que eu queria compartilhar aqui com vocês, que me chamaram a atenção. Uma delas foi, quando perguntado sobre os dados da própria empresa, né, sobre os dados que são utilizados no dia a dia dos negócios, né, me chamou a atenção 2 pontos. Né? Então a pergunta era,
você confia nos dados da sua empresa, o quanto esses dados da sua empresa são confiáveis, eles são muito confiáveis, são pouco confiáveis, não dá para confiar, enfim. Metade diz que confia nos dados da empresa, aproximadamente 51% dizem que os dados das empresas ou os dados do negócio, do dia a dia, são confiáveis. Mas, por outro lado, 41% quase dizem que não confiam nos próprios dados utilizados no dia a dia dos seus negócios. Isso, para mim, é um dado que me chamou a atenção. Como é que 4 a cada 10 executivos não confiam nos próprios dados? E aí passa para um mantra do próprio dia a dia dos negócios, né? Porque tem duas coisas que eu tenho visto ao longo desses anos trabalhando com Big Data. A primeira, todos os negócios, todas as empresas, todas as unidades de negócio, elas têm informação, elas têm dado, elas têm cadastro, elas têm uma informação sobre os próprios clientes. A diferença está nas organizações que organizam, que sabem organizar isso de uma maneira disciplinada e constante e conseguem unir, geralmente, um local central, um CRM, ou um software, ou alguma coisa que esses dados sejam de fácil acesso. Talvez os que melhores fazem isso no Brasil são os bancos, né? Muito parte pela demanda do Banco Central de ter informação de cliente, parte pela própria tecnologia que os bancos brasileiros têm, mas existe um fato concreto, são poucas as organizações ainda que têm os dados de maneira central, de maneira organizada e de maneira acessível. E eu acho que isso explica o fato de 41% dizerem que os dados são pouco confiáveis. Porque os dados estão pouco confiáveis porque não são acessíveis, não estão organizados, enfim. E todas as organizações que têm os dados organizados, acessíveis, elas certamente fazem um uso muito melhor do Big Data, fazem um uso muito melhor dos dados do que as outras. Então, eu acho que tem uma correlação muito grande entre a pouca organização em geral sobre cadastros, informação, dados, com essa questão de que 41% dos executivos dizem que não confiam no próprio banco de dados, que me chamou muito a atenção esse número. E uma coisa que eu achei super interessante, a gente, na nossa amostra, a gente tinha empresas a maioria das empresas tinha mais de 10 mil funcionários, ou seja, a gente está falando de empresas grandes, de executivos de empresas grandes que responderam a essa pesquisa. E dessas empresas grandes, só praticamente um terço delas, 32%, diz que tem um departamento de CRM, ou seja, um departamento que é especializado em coletar, tratar e fazer uso dos dados basicamente de clientes, né? Então, é surpreendente esse número. Eu fui pesquisar se tinha alguma referência internacional sobre isso. Nos Estados Unidos, por exemplo, 70% das empresas têm departamento de CRM, comparado com esse número de um terço da resposta das pesquisas. Ou seja, se as próprias empresas não têm dentro delas um departamento especializado nessa organização, nesse tratamento de dados, isso é um espaço enorme. Mais uma vez, um outro sinal que a pesquisa gerou, um espaço enorme do potencial desse mercado, né? Então, achei super interessante esse número. E a gente está falando de empresas grandes, né? Não estava falando de empresas pequenas, né? E aí, uma das perguntas também que me chamou a atenção a pergunta direta, né? Qual o uso que se faz desses dados, né? Qual é o uso principal que os clientes fazem desses dados, ou que o mercado faz desses dados? 35% responderam que o principal uso é para conhecer os clientes. Isso é interessante porque, sem dúvida, uma das maiores grande coisa que o Big Data hoje dá é a capacidade de você conhecer cada vez mais, em espaços curtos de tempo, o seu cliente. E muitas vezes conhecer sem fazer pergunta, né? Eu acho que o Big Data, fazendo um parênteses aqui, o que ele traz para a pesquisa, o que ele agrega para a pesquisa? Eu acho que o que ele agrega é o fato de que no futuro as pesquisas não vão precisar mais de perguntas, ou seja, você vai conseguir capturar comportamentos, você vai conseguir capturar atitudes baseado nas informações disponíveis das pessoas. Diferente de hoje, onde a maioria absoluta das pesquisas que são realizadas basicamente fazendo perguntas, né? Então,
a pesquisa mostrou que um dos objetivos do Big Data é o conhecimento dos clientes. 35% responderam isso. Segundo lugar, 19% disseram que utilizam o Big Data para marketing direto, para contato direto dos clientes. Certamente, com essa quantidade de informações, uma das maiores utilidades dela certamente é para vender mais e para acessar teu cliente, o cliente certo, com o discurso certo, no momento certo. Eu acho que quanto mais informação você tem de um determinado indivíduo, melhor você pode abordá-lo, seja para vender ou seja para convencer a sua causa. Então, o que a pesquisa corroborou são os dois elementos principais do Big Data, conhecimento e interação, né? Trazendo outro dado que eu achei super interessante, a gente perguntou para as empresas assim, o que você faria a mais com os dados que você tem hoje, o que você faria diferente? E a maioria respondeu que o que faria diferente é ser mais proativo no uso dos dados, né? Proativo no uso da informação, proativo no uso do cadastro. E eu acho que uma coisa está ligada na outra. Quanto maior for a capacidade de um determinado negócio, uma determinada empresa, um determinado governo de conhecer os seus cidadãos, conhecer seus consumidores, ou seja, quanto melhor for a análise desses dados, obviamente melhor, mais proativo serão as ações que vão ser baseadas nesses dados, né? Eu acho que mais uma vez, um dos poucos setores que se destaca agora no Brasil é o setor financeiro. Se você vai numa agência bancária, quando o gerente da agência começa a colocar o teu perfil, o próprio sistema do banco já começa a dar sugestão de oferta de produtos e serviços para você. Ou seja, isso é baseado numa inteligência que foi baseada numa agregação de dados durante o tempo. Ou seja, só é possível ser mais proativo, ser mais agressivo no uso dos dados se você tiver mais disciplina para organizá-los e mais disciplina para analisá-los. Eu acho que isso a pesquisa refletiu bem e nada mais do que a realidade. Agora, achei uma coisa super interessante que a gente... Claro que uma das coisas que os dados permitem é fazer publicidade de uma maneira diferente, né? A publicidade tradicional é uma publicidade de massa. O maior exemplo disso são os comerciais de televisão, onde você coloca um comercial de televisão e vai para o público massivo, geral, grandioso. O que os dados permitem é que você segmente a sua comunicação, segmente a sua publicidade. Em vez de falar com todo mundo, você vai falar com um nicho específico de consumidores que, obviamente, vão dialogar muito mais precisamente com o produto ou serviço que você está oferecendo. E para isso, obviamente, você precisa de ferramentas, né? Ferramentas do tipo, como é que eu vou chegar até aquele determinado público? Você pode chegar mandando uma carta, ou pode chegar dando um telefonema, ou pode chegar mandando mensagem no celular, ou mensagem no WhatsApp. E quando perguntados qual é a ferramenta mais utilizada no marketing direto no Brasil, a resposta foi e-mail. E-mail, que do ponto de vista de tecnologia, é uma das tecnologias mais antigas possíveis, né? Acho que só a carta hoje pede para o e-mail. Então, ainda a coisa ainda é muito embrionária, tanto na concepção da organização e da análise dos dados, como na própria utilização das ferramentas para se comunicar com os próprios clientes. Aí, o e-mail aparece em primeiro lugar como a ferramenta de marketing direto mais utilizada. É verdade que você pode argumentar que tem a questão do custo, mas mesmo com custos similares, o e-mail ainda está na frente das redes sociais. É muito barato hoje fazer anúncio em redes sociais, mas mesmo assim as empresas ainda utilizam o e-mail como a sua fonte principal de comunicação. Apesar de todos os estudos e todas as evidências mostrando que e-mail, as pessoas raramente abrem e-mail de promoção, e-mail cai no spam, enfim, é uma ferramenta de muito pouco transformar disparo de e-mail em venda é muito baixo. Tem números de literatura de negócio que diz que 1% é um resultado excelente para uma ação, para uma campanha de e-mail. Isso numa era que a gente pode utilizar o WhatsApp, pode utilizar os cookies, pode utilizar, enfim, qualquer ferramenta, mas o que mais apareceu foi e-mail, inclusive à frente de redes sociais, como ferramenta de contato direto, ou seja, como ferramenta de uso de Big Data, né? Então isso me chamou muita atenção,
que mesmo com técnicas disponíveis ainda é muito pouco utilizado, né, essas técnicas. E outra coisa que me chamou super atenção é que 40% dos entrevistados disseram que não tem nenhuma ferramenta para analisar o resultado das campanhas de marketing direto. Ou seja, 4 a cada 10 não tem uma métrica para saber se realmente o que foi vendido, o que foi feito na campanha retornou em termos de venda. Ou seja, é muito duro imaginar que 40% das campanhas no Brasil, sendo otimista aqui, não tem qualquer métrica de avaliação, sendo que nós estamos vivendo numa era onde capturar informação, capturar métrica, seja qualquer coisa, é tecnologicamente muito viável. Então me chamou muita atenção esses dados, porque a gente está falando de executivos de empresas com mais de 10 mil funcionários que não avaliam as campanhas de marketing direto, né? Ou seja, é uma grande oportunidade para se fazer mais, com menos recurso, de maneira mais efetiva, né? Voltando àquela pergunta que eu falei para vocês, em que 1/3 dos entrevistados, ou seja, mais ou menos 33%, nunca usaram Big Data, vou falar um pouco do outro lado, né? 35% dizem que usam Big Data frequentemente. E então, desses 35% que dizem que usam Big Data frequentemente, são aqueles que mais usam para conhecer o cliente e mais utilizam para marketing direto. Ou seja, a gente tem, entre os que usam frequentemente e os que nunca usam, tem aqueles que usam de vez em quando, que eu acho que é o quase 40% dos entrevistados, e que, mais uma vez, oferece um outro grande potencial, porque o cara já utiliza, provavelmente utiliza sem métrica, né? Como eu falei, 40% nunca mediram essas campanhas de marketing direto. Enfim, o espaço para utilização de dados, o espaço para utilização de marketing direto, o espaço para medir o resultado do uso desses dados é enorme. Uma das coisas que eu sempre falo para os meus clientes em relação a Big Data, em relação ao uso de dados, que o uso de dados, diferente de uma campanha publicitária massiva, onde você coloca um filme no ar e esse filme ele tem uma validade temporal, geralmente, a construção de um banco de dados, a construção do Big Data, a construção da coleta de informações, ela só cresce. E se você começa a criar métricas para avaliar cada ação que você faz de coleta de dados, de uso de dados, isso só vai se acumular no tempo, né? E fazendo um parênteses aqui, as empresas, estava olhando ontem a Nasdaq, né, que é a Bolsa de Valores de Tecnologia de Nova York, 60% do valor da Nasdaq, que é a soma do valor das empresas de tecnologia que estão listadas em Nova York, 60% tem relação com Big Data. O que quer dizer? Qual é o valor que está no Big Data? O valor que tem o Big Data é o acúmulo de dados no tempo. Ou seja, quanto mais você se propõe a coletar e organizar esses dados, mais rico fica o seu banco de dados e melhor são as ações, melhor é o uso que você vai fazer desse banco de dados. Então, dessas empresas listadas na Nasdaq em Nova York, o valor delas está no tempo que elas estão acumulando dados. O grande valor do Uber, por exemplo, não é, além de facilitar o trânsito de pessoas, a mobilidade urbana, mas é a quantidade de dados que são coletados das pessoas, onde elas vão, quem vai, por que vai, como vai, esse é o valor. Então, quanto mais tempo, melhor o teu banco de dados. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, o Big Data só anda para frente. A velocidade com que ele vai andar para frente é uma decisão executiva, mas ele só anda para frente. Ou seja, construir um banco é um exercício que só melhora, nunca regride, né? E eu acho que esse é um dos mantras mais importantes que tem, que quanto mais cedo cada cliente começar a utilizar Big Data em termos de coleta, de organização de dados, mais rico vai ser esse banco de dados e mais vai valer esse dado em termos de negócio, em termos de avaliação, que é o que as grandes empresas hoje que estão na Bolsa, elas são avaliadas pela quantidade de dados que elas coletaram ao longo do tempo, né? Algumas coisas que eu peguei da pesquisa que vale a pena mencionar, eu perguntei se a questão do Big Data a pergunta era, a questão da privacidade dos dados é um problema grande quando falamos de Big Data? Quase metade das pessoas
concordam com isso. Ou seja, quase metade dos entrevistados acham que o tema privacidade é um tema quando se fala de Big Data. Então, nesse contexto, eu queria dar uma notícia para vocês, que a maioria aqui já deve saber, mas assim, hoje no mundo não existe mais privacidade, né? A partir do momento que a gente se coloca na internet, se coloca nas redes sociais, se coloca no cadastro de um supermercado, coloca o teu nome na hora de abrir uma conta corrente. Nesse momento, as informações passam de ser suas e passam a ser do mundo, ou seja, hoje a privacidade ela é cada vez menor. Existem alguns estudos sociológicos comparando que o mundo está voltando à época do feudalismo, onde as pessoas viviam em pequenas vilas onde todo mundo se conhecia e todo mundo tinha informação do que acontecia. E é basicamente isso hoje. O que o Big Data traz é o fim da privacidade como se conheceu nos últimos 200 anos. Então isso é irreversível. E aí passa por aquilo que eu estava conversando no começo da apresentação. Existe o bom uso dos dados, existe o mau uso dos dados, como qualquer ferramenta no mundo. Então, esse é um tema muito sério, mas eu acho que as pessoas têm que ter como premissa fundamental que não existe mais privacidade. Do nosso lado, eu acredito que o bom uso dos dados faz um mundo melhor, tanto do ponto de vista de negócio, mas também do ponto de vista de cidadania. Mas é um tema, e esse tema apareceu na pesquisa e eu queria compartilhar aqui com vocês, né? Outra questão que eu achei super interessante que apareceu é que 60% dos pesquisados acreditam que o Big Data não se resume às redes sociais, né? Ao uso das redes sociais, ao Twitter, ao Facebook, ao Instagram. E é verdade, o conceito de Big Data, como eu falei no começo, o conceito acadêmico, filosófico, parte do princípio que a concentração de dados ela independe das fontes de informação. O que a rede social traz como ninguém é uma fonte de informação espontânea das pessoas, né? Voltando até no ponto que eu tinha feito antes, o futuro da pesquisa, o futuro do conhecimento sobre o consumidor, sobre o cidadão, passa por não fazer pergunta. E as redes sociais elas estimulam o compartilhamento de informação de uma maneira espontânea. Mas o Big Data vai muito além das redes sociais, né? Vai muito além das redes sociais. As redes sociais são uma fonte de informação, uma fonte rica, uma fonte espontânea, uma fonte, inclusive, ainda não tem esse pleno conhecimento de todo o potencial das redes sociais, para o bem e para o mal, mas o fato é que o Big Data vai além das redes sociais. Eu queria deixar esse ponto aqui que também foi corroborado na pesquisa, né? O outro ponto que eu gostaria de fazer também é que quando a gente pergunta se... A pergunta é a seguinte: poucas empresas realmente entendem de Big Data e a maioria, mais de 65%, responderam que concordam, ou seja, hoje em dia Big Data passa por tudo, né? Hoje, assim, a palavra é extremamente utilizada. E estando trabalhando nisso há anos, eu queria deixar 3 pontos aqui, 3 dicas sobre a questão do Big Data, se uma oferta de Big Data para o teu negócio, para a tua empresa é uma oferta séria ou não, e que 3 pontos que você deve levar em conta. O primeiro é que você precisa entender bem qualquer oferta de Big Data, o quanto que os dados que vão ser utilizados são dados que, 1, estão organizados e que 2, são reais. Hoje em dia tem muito uso de dado irreal, que é aquele ponto que eu falei no começo. Um dos Vs do Big Data é a veracidade. Então, assim, qual é a pergunta muito importante a ser feita, assim, da onde vêm esses dados, como foram organizados, como foram analisados. Existem muitos softwares hoje, muitas ofertas de serviços de análise de dados. Então, assim, a fonte é uma pergunta fundamental e eu ouço essa pergunta de vários clientes ao longo do tempo. Então, assim, a pergunta fundamental é de onde vêm esses dados, né? Então, como é que eles são organizados? A segunda pergunta, qual é o serviço que tá por trás, né? Porque os dados podem gerar vários serviços, desde uma análise pura dos dados, que é uma coisa de muito valor, de você pegar os dados, trabalhar, que é o que os clientes dizem que usam os dados para conhecer o cliente, ou seja, pode ser desde uma análise até o uso, como eu estava falando, de marketing direto. Então,
é muito difícil hoje, e eu falo isso com experiência própria do nosso negócio, quem faz tudo, quem tem uma solução de super analítica, ou e essa solução super analítica vai te dar uma possibilidade desse uso para o mercado. Ou seja, é importante saber qual é a especialização desse negócio. E o terceiro, o mais importante que eu acho, é o que quando se fala de Big Data, o que fica, o que volta de informação, o que fica para a empresa construir inteligência a partir do que foi feito, seja para uma análise ou seja para uma ação de marketing. É muito importante que qualquer trabalho de Big Data, ele tem que trazer um elemento novo ao que você tinha antes daquele trabalho. Se você não ganhou informação, não ganhou inteligência, não ganhou dados, não ganhou cadastro, você literalmente vai estar comprando gato por lebre. Então, assim, a fonte, a exata especialização e o como é que isso ajuda a construir teu negócio, são três pontos importantíssimos que quem lida com Big Data deve se perguntar ou deve demandar em relação ao negócio. Do meu lado, eu acho que ao longo do tempo a gente, no Ideia Big Data, construiu algumas experiências que são muito importantes. A primeira, em pesquisa. Pesquisa, basicamente, é coleta de informação no limite. É coleta de, seja informação qualitativa ou seja informação quantitativa. Agora, uma coisa eu aprendi. Quanto mais informação você tem a respeito do pesquisado, do universo pesquisado, do cidadão pesquisado, do consumidor pesquisado, melhor é o resultado final da pesquisa. É a mesma coisa quando você vai para um cliente, quanto mais você se prepara, sabe quem é esse cliente, o que ele gosta, o que ele não gosta, obviamente melhor vai ser a tua oferta para ele. É a mesma coisa com pesquisa, ou seja, o Big Data ele ajuda a pesquisa a conhecer melhor teu universo, a conhecer melhor tua amostra e, obviamente, isso produz melhores resultados de pesquisa. Então, isso eu aprendi. Que o Big Data me deu ao longo desse tempo foi um conhecimento melhor do universo que eu quero pesquisar. Esse é o primeiro ponto. Então, assim, essa é uma das coisas que a gente se especializou e que eu acredito muito. Quanto mais informação eu tenho do meu universo, melhor vai ser o resultado da minha pesquisa. E no futuro, o mundo maravilhoso será de não fazer pergunta, né? De você simplesmente inferir a partir de sinalizações de comportamento. Não chegamos lá ainda, mas eu acho que essa é a minha visão para o futuro da pesquisa. No outro lado, que a gente costuma ajudar muito nossos clientes, é na comunicação direta, né? Que dependendo tem várias denominações, né? Nos Estados Unidos foi conhecida como micro-targeting, no Brasil contato direto ou marketing direto, mas o ponto mais importante dessa é o seguinte, é uma coisa que qualquer empresa, qualquer negócio, qualquer lugar, hoje em dia existe uma demanda muito maior, ainda bem, pelo uso, para você maximizar os recursos, para você não desperdiçar recursos, para você focar. E assim, uma coisa que eu aprendi, o Big Data ele te dá uma ferramenta muito forte, muito útil para você não usar mal os seus recursos. Se eu sei que o meu consumidor mora num determinado bairro, mora numa determinada rua, gasta de uma determinada forma, quanto mais informação eu tenho sobre o meu consumidor, menos eu vou gastar com coisas que não estão relacionadas ao meu consumidor, com coisas que não estão relacionadas a aumentar minhas vendas, com coisas que não estão relacionadas a me comunicar diretamente com aquele público que me interessa. Ou seja, quanto melhor o Big Data, quanto maior o uso do Big Data, menos recurso você vai gastar. Ou seja, vai conseguir maximizar os seus recursos. Eu acredito muito nisso. Uma das coisas que a gente mais oferece, que a gente mais acredita quanto melhor o conhecimento do teu grupo de interesse, do teu público-alvo, daquele grupo que você quer se relacionar, melhor você vai gastar o seu dinheiro. Então, um uso concreto disso para marketing direto, assim, é foco. Se tem uma palavra que o Big Data pode te ajudar, é dar foco. Usar uma bomba atômica, mas usar uma arma de mira laser, né? E o terceiro ponto, que é aquele ponto relacionado ao que eu estava falando de o que é realmente uma oferta de Big Data, uma coisa que eu aprendi, assim, as informações que voltam são muito importantes para a próxima pesquisa, para a próxima ação, para a próxima campanha. Ou seja, existe um mantra que eu acredito muito, que muitas vezes a gente consegue executar com os nossos clientes, assim, qualquer informação que volte é uma informação que vai ser útil para a gente aperfeiçoar sempre. Ou seja, a ação de hoje ela vai potencializar e vai maximizar meus recursos de amanhã. Ou seja, existe uma volta, né? Então, eu acho que são esses os três
listei os 3 pontos importantes que eu queria deixar aqui. E para resumir, e eu quero agradecer quem me ouviu aí durante os últimos 40 minutos, mas se eu tivesse que resumir a pesquisa e resumir o meu sentimento em relação ao Big Data, é o seguinte: é um fato irreversível, então, quer queira ou quer não, teremos que conviver com isso. Acredito que o bom uso disso pode produzir melhor conhecimento sobre as pessoas e pode aproximar pessoas, e eu acredito muito no bom uso dos dados. E terceiro, eu gosto que existe um espaço muito grande para boas empresas trabalharem nisso, existe um espaço muito grande para bons profissionais trabalharem com Big Data, então, assim, é uma grande oportunidade isso, né? E é uma oportunidade que ela só vai crescer ao longo do tempo. Eu queria agora convidar vocês, para quem não conhece, acessar o nosso site, ideiabigdatatudojunto.com, e se alguém tiver alguma pergunta, eu estou aqui para responder. Eu vejo que tem uma pergunta aqui. Pode fazer pergunta. Pode sim. A pergunta é aqui, ó. Vou ler a pergunta. A pergunta do Vitor. No setor público brasileiro, há exemplos de uso efetivo de Big Data para coletar e organizar informações sobre sua população, para posteriormente se comunicar melhor com ela e principalmente oferecer serviços públicos mais eficazes. Sim, existem várias iniciativas públicas de agregar dados para o melhor uso para o cidadão. Eu vou dar um exemplo de duas. Uma que a gente faz bastante no IDEA, que é utilizar dados individuais, dados públicos, para poder informar a população de ações do poder público, informar as populações sobre inauguração de hospital, informar a população sobre inauguração de novas linhas de transporte, informar a população sobre ações do governo. Então, esses são usos de comunicação direta, onde o poder público se comunica diretamente com aquelas pessoas afetadas por determinada política pública. Esse é um exemplo. Outro bom exemplo, no Rio de Janeiro, a gente teve um programa no Rio de Janeiro chamado Pensa, onde, com parcerias com Google, com Waze, eles conseguiram, através da acumulação de dados, orientar melhor a decisões de política pública. Vou dar um exemplo. Através dos dados do Waze, eles conseguiam calcular o custo de trânsito em determinadas vias e quanto que uma reforma ou uma mudança naquela via podia impactar positivamente ou não naquela determinada situação. Ou seja, tanto para comunicação direta como para tomar decisões de transporte, de obras, a acumulação de dados tem exemplos no Brasil. E eu espero que esses exemplos eles se multipliquem, que mais e mais o poder público utilize os dados para alertar o cidadão e utilize os dados para tomar decisão. Eu tenho uma outra pergunta aqui sobre Big Data e Business Intelligence, né? Na verdade, eu tenho uma opinião pessoal sobre isso. Eu acho que é muito difícil você produzir inteligência de negócio hoje sem o uso dos dados, e hoje em dia o desafio é acumular a maior quantidade de dados possível de diferentes fontes para tomar decisão de negócio. E o que eu tenho percebido é que, geralmente, aquelas fontes que você nunca imaginava que eram importantes para a sua inteligência de negócio são aquelas que estão passando a ser relevantes. Então, assim, não existe business intelligence hoje sem um processo de acumular dados e utilizar esses dados que o Big Data tem proporcionado. Ou seja, não existe business intelligence sem Big Data. Essa é a minha opinião. Bom, então eu queria, se alguém não tiver mais nenhuma pergunta, eu queria agradecer aí vocês pela paciência. Mais uma vez eu convido vocês para visitar o nosso site lá, ideiabigdata.com. Obrigado e logo aqui no futuro eu quero compartilhar mais para frente todos os resultados aí da pesquisa, tá bom?